Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes também, para os nossos pastores, dirigentes do campo de Bangu. Queremos saudar também com a paz do Senhor a todos os amigos que nos ouvem, que participam conosco também deste canal da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer que para nós é uma satisfação estarmos mais uma vez para trazer o subsídio das aulas, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que já estamos no final desse trimestre e na lição de número 12. Lição de número 12, que traz um tema também muito interessante. Ele é até um tema bem grande, A gente, para ler, fala assim: os antepassados de Jesus Cristo revelam a presença da graça de Deus. Então esse é o tema que nós temos na lição 12. Quero também, aqui antes de mais nada, dizer e lembrar que o professor oficial destas aulas, nosso pastor Sóstenes Silva, que não está por impedido, pelos seus muitos afazeres, eu estou aqui o substituindo nesta aula, mas que nós continuemos orando pela vida do nosso pastor Sóstenes, para que Deus continue dando graça a ele e abençoando todo o seu ministério, todo o seu campo, que cada professor olhando, cada superintendente, cada aluno orando, na verdade, pelo pastor, pelo seu pastor, nós teremos um campo também abençoado. Muito bem, nós vamos aí, nesta lição, temos os objetivos da lição. Vamos olhar aí para os objetivos da lição, que são 3, como sempre. Essa é uma boa dica da lição, a gente olhar para os objetivos e tentar não fugir muito deles. Então, o objetivo 1 é ensinar a importância da genealogia e as teorias do comportamento humano. Então, parece assim um negócio muito complexo, Mas a gente vai ver devagar. O item 2, apresentar o perfil dos antepassados de Jesus e como a graça de Deus se manifesta. O objetivo 3, mostrar que nenhuma genealogia é fator determinante para o nosso futuro. Então, são esses 3 itens que a gente tem que focar. Lembrando aí do texto áureo, que é um tema é o texto em destaque, diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Está lá em Salmo 100, versículo 5. E a verdade aplicada, que é a boa dica da lição, que é o resumo de todo o conteúdo do que se quer passar para o aluno, está aí. Uma vez salvos e iluminados pela verdade da cruz, as cargas hereditárias não nos impedem de sermos novas criaturas em Cristo. Então aqui você já vê qual é a ideia central da lição. O texto de referência está lá em Mateus 1, vai do versículo 1 até o 6º, falando sobre a genealogia de Jesus. E a gente vê aí, como sempre, quero lembrar, o motivo da oração da semana, que é: ore para que as famílias experimentem o conforto do Senhor e sua presença. Então, praticamente, orar pelas famílias. Então, é essa boa dica que você tem que passar para os seus alunos, explicar para eles que durante toda essa semana, quando eles estiverem orando, eles vão orar pelas famílias, Então, nós vamos então aqui. Primeiro, irmãos, esta revista, esta lição, ela vai falar sobre genealogia. Primeira coisa que aqui ele usou o tema como os antepassados de Jesus Cristo, é a genealogia de Jesus Cristo, A gente vai observar aqui que o primeiro item fala assim: ensinar a importância da genealogia e as teorias do comportamento humano. Uma coisa muito importante que a gente tem que passar para os alunos é sobre essa questão da genealogia, quer dizer, a raiz, os pais, os antepassados, Ele nasceu de quem? Quem eram os seus pais? A árvore genealógica, na verdade, é nada mais, nada menos do que você dizer: olha, eu nasci, meu avô, meu tataravô, eu vim dessa família. Essa é a árvore genealógica. E uma coisa importante que a gente observa aqui, que a genealogia para um judeu, alguns historiadores e pesquisadores bíblicos, eles afirmam que Mateus praticamente ele foi escrito para os judeus convertidos do judaísmo, que se converteram. Então, o judeu, a importância de você ter a sua origem, dizer de onde você era muito, muito alta essa importância. Então, nós vemos aqui Mateus que ele traz todo um traçado, porque você tenta trazer para o seu aluno, explicar para o seu aluno, que
as promessas que tinham no Antigo Testamento, elas sempre apontavam, várias promessas apontando para o nascimento de Jesus. Né? Que ele nasceria, na verdade, da semente, da raiz de Jessé. Então, a gente observa que tinha uma profecia, todo o histórico do Velho Testamento apontava para Cristo. E agora, Mateus estava mostrando para os judeus que Jesus Cristo, ele era aquele do Velho Testamento que estavam sendo apontadas todas as profecias. Então, ele vem trazendo toda essa genealogia, mostrando da onde que Jesus nasce. Então, isto era, aqui no item 1, a importância da genealogia, que é o que você tem que passar para o seu aluno, que naquela época, para os judeus, havia uma importância muito grande de se explicar a origem de Cristo. E aqui ele traz todo um traçado mostrando Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, de 1 a 6, mostrando a genealogia de Cristo, né, nos seus antepassados. A gente observa aqui, então, a importância da genealogia. Então, eles criam, não bastava simplesmente dizer que Jesus era o filho de Davi, lembra? Por exemplo, a gente tem o cego, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele estava dizendo? Porque ele cria que esse Cristo era da genealogia de Davi. Então existia uma importância muito grande quando aquele cego fala Jesus, filho de Davi. Tem um apelo muito forte. Então essa era a razão que Mateus vinha mostrando a genealogia aqui para os judeus. Aí a gente observa aqui as teorias do comportamento humano. O nosso comentarista, ele traz aqui algumas teorias, né? Ele fala sobre a teoria geneticista, que é a genética, né? A teoria da genética diz que todo mundo traz um traço dos seus pais. Por exemplo, se você tem uma enfermidade, existe uma probabilidade do seu filho também ter. Por quê? Porque ele nasce de você. Tem o teu DNA. A gente observa, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, a diabetes, por exemplo, que é uma doença bem comum hoje em dia, nos nossos dias. Essa é um tipo de doença que, por exemplo, se seu pai tem, há uma possibilidade de você também ter, são doenças hereditárias. Então ele conta aqui a teoria geneticista que diz que herdamos dos nossos pais vícios, doenças, loucuras, etc. E a outra teoria, ele fala sobre a psicologia, que afirma que as relações domésticas são essenciais na configuração da personalidade e desenvolvimento humano. A sociologia afirma que o homem é fruto do meio. Então nós temos, na verdade, que são embasadas em fatos, em estudos, mas o que o nosso comentarista quer trazer aqui é que o comportamento humano, ele tem diversas formas de ser. Ele tem várias razões de você explicar. Porém, nada disso do teu passado, ele pode determinar o seu futuro. Então nós vamos observar aqui, vamos já passar para o ponto 2, para a gente ser, né, o item primeiro, ensinar a importância da genealogia, que era essa importância para o judeu, e as teorias do comportamento humano, que a gente acabou de falar, e vamos terminar ela mais no segundo item. Vamos lá. Segundo item é apresentar o perfil dos antepassados de Jesus e como a graça de Deus se manifesta. A gente vai mostrar, e vai ver aqui na lição, os antepassados de Cristo, falando de Abraão, seus erros, que foi cometido, a mentira, quando ele ficou com medo de ser morto, porque alguém olhou ali e viu a sua esposa bonita, ele ficou com medo de dizer que era a sua esposa, e ele mentiu. Nós vamos ver já em Jacó também, que houve um engano, né? um erro também na sua família. Então, na genealogia que mostra aqui de Jesus, foi mostrado também vários erros que aconteceram, várias pessoas, por exemplo, Raabe, que era uma prostituta. E nós vamos vários exemplos de problemas que houveram no seu passado, na sua família, vamos dizer assim, de Cristo, na trajetória genealógica de Cristo. Muitas pessoas com erro, o próprio Davi, o próprio Salomão, erros também. Davi foi um homem que teve os seus erros. Né? Davi foi um homem que desejou algo que não precisaria. Deus tinha dado tudo a ele, mas teve os seus erros. Então, nessa genealogia, mostra todos os erros da genealogia de Cristo. O comentarista menciona, por exemplo, trazendo para os nossos dias, pessoas que têm vergonha de falar do seu passado, da sua família. Meu pai é um bandido, meu pai foi um traficante. Mas que nada disso
ele vai determinar o seu futuro. Então, em Cristo, na própria genealogia, segundo esse item 2, houveram os erros nessa genealogia de Cristo, porém a graça de Deus superabundou. Cristo, ele era puro. Cristo nem por isso determinou que ele tinha que ser mentiroso, que ele era envolvido em pecado. Cristo era sem pecado. Então a gente vai observar aqui então que em tudo temos a graça de Cristo. E no item 3, aí para encerrar, mostrar que nenhuma genealogia é fator determinante para o nosso futuro. E aqui a gente embasa a lição. Porque às vezes nós temos muitas pessoas que começam a pregar por aí das maldições hereditárias, começam a falar e começam a colocar na cabeça das pessoas e se justificam dizendo, não, eu sempre peco nessa área, eu vivo nesse erro porque é uma maldição hereditária na minha vida. Nós vamos observar aqui que nada hereditário pode determinar o seu futuro em relação à graça de Cristo. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo, ele veio e ele faz uma mudança, embora todas as teorias do relacionamento humano, todas as teorias das doenças, dos problemas, do DNA das pessoas, mas o que determina o teu futuro, a tua vida, é quando você entrega ela para o Senhor. Não existe uma quebra de maldição quando alguém simplesmente ora por você e diz, olha, eu estou orando, está quebrada a maldição. Não é. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. À medida com que você, embora você tenha um problema de saúde hereditário, mas o que Deus está preocupado aqui não é com a tua saúde, porque se Ele quiser, Ele pode te curar. Assim como aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele obteve a cura, Cristo pode te curar. Mas o principal aqui que nós queremos falar e que você tem que trazer para o seu aluno é sobre estas maldições hereditárias que se falam sobre a vida espiritual da pessoa. Você tem que dizer a ele, tem que passar a ele, que quando você aceita Jesus, quando você começa a conhecer a Cristo, ele começa a mudar a vida da pessoa. E aquilo que era talvez maldição, que alguém lançou sobre ele, não vale maldição contra o servo do Senhor, porque existe Deus, o Cristo, na verdade, transformando o seu coração. Ele vai dar uma nova vida, ele vai redirecionar, ele vai aumentar, ele vai te dar uma nova visão. Então não é porque o seu pai foi um bandido, porque o seu parente, alguém atrás, teve uma vida pregressa, que teoricamente você também vai ser. Quem define o futuro é você mesmo. Um dia todos nós, fale com o seu aluno, todos nós estaremos diante de Deus prestando conta do que nós fizemos. O que tem nas tuas mãos? O que você fez da sua vida? Um dia todos nós daremos conta disso diante de Deus. E qual seria a nossa justificativa? Ah, Senhor, culpa do meu pai. Ah, culpa da minha mãe. Não, você também tem a oportunidade de gerir uma nova vida. Cristo quer mudar a tua vida. E como é que isso acontece? Quando você começa a conhecer a palavra do Senhor, você começa a se alimentar com a palavra do Senhor, Cristo começa a mudar a tua vida. A gente observa os ensinamentos da palavra do Senhor. Olha, você que mentia, agora você não minta mais. As coisas velhas, elas se tornaram passadas. Você agora é uma nova criatura. Tudo se fez novo na sua vida. Se você furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais, porque agora você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. Da água que é da palavra e do Espírito que é a ação do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Então, traga essa discussão para o seu aluno, para ele entender que em Cristo somos nova criatura e em Cristo temos um novo nascimento, temos uma nova vida, vida transformada, que não depende e nem é limitado pelos pecados ou vida regressa da sua família. Que Deus nos abençoe, tenham uma boa aula. Amém.